Então, tá começando o segundo episódio da Jornada Cast. E aí, o tema de hoje foi sugerido pelo Akira, que é um dos meus alunos da jornada, no meu curso de desenho. E aí, eu quero que ele explique depois, né, fale um pouco sobre esse tema. E a gente vai explorar essa ideia, falar um pouco das nossas experiências e dar dicas também de como lidar com esse tema que ele vai comentar daqui a pouco. E aí, quem está presente aqui nesse podcast é o Ian, o Douglas e o Akira, que eu acabei de comentar. E aí eu queria pedir para eles se apresentarem e depois o Akira apresentar o tema desse podcast. Quem começa aí? A última vez que eu falei por ordem alfabética, mas aí vai ser o Akira, né? Então faz o Douglas, eu e depois o Akira. Aí tá tudo certo. Boa. Bem, eu sou Douglas Melo e por falar sobre esforço, ao subir uma escada, não salte 4 degraus. No final, você não terá saltado 4, terá saltado apenas 2. Rapaz, eu não sei se eu entendi, mas caraca. Eu sou o Ian, psicólogo, desenhista desencontrado. E, cara, você não sabe o que você não sabe. Opa, eu sou o Akira, eu sou aluno da jornada, estou no meu segundo ano de cursinho. Não falo isso com resignação, mas com aceitação. Para começar a conversa, o tema que eu tinha comentado com o professor era sobre esforço. E eu queria iniciar perguntando e também falando um pouco sobre o que eu acho, sobre o que é esforço, porque eu acho importante definir o que é esforço para saber se você vai estar se esforçando ou não, ou se realmente é necessário se esforçar ou não. Bom, ano passado, eu estava no meu primeiro ano de cursinho, eu tinha uma ideia bem clara de esforço, que estava muito relacionada com as pessoas que eu convivia, mas que eu atrelava fortemente a desenhos. Por exemplo, o Rock Lee do Naruto, o Takeda Yuto do The Boxer, uma webtoon que eu lia na época. E assim, eu sempre vi o esforço como um sacrifício, e como uma autopunição, e que o fim dele era te autodestruir para você meio que renascer, ultrapassar seus limites e se tornar uma nova pessoa. Então, eu sempre estava buscando me esforçar, ou seja, chegar aos meus limites para ficar igual o Saitama, sabe? Ficar careca de tanto treinar e se libertar dos limitadores. Só que assim, não deu muito certo isso. Tem até uma parte de um livro que eu li recentemente, que se chama Turning Pro, do Steven Pressfield, que ele fala que os soldados da Primeira Guerra Mundial não era incomum eles dar tiro no próprio pé para poder ficarem isentos da missão. E, tipo, foi basicamente o que eu fiz, só que não foi um ato consciente, foi um ato meio que inconsciente. Eu acabei, assim, estudando, pensando o dia inteiro em estudar. Eu acordava e só queria saber de estudar, ver vídeos e falar com as pessoas sobre estudo. Tudo que não estava relacionado a estudo, eu ignorava, eu ficava irritado, descartava. Eu só ficava o dia inteiro pensando em estudo, eu deixei de praticar atividade física. Eu corria todo dia, eu tinha parado de correr para estudar. E toda aquela conversa que as pessoas falam sobre ter equilíbrio e sobre ter um tempo para se recuperar, eu pensei que isso era uma janela de oportunidade para eu estudar nesse tempo e ficar na frente das pessoas. Porque eu estava buscando conquistar uma vaga no vestibular, então, para mim, isso aí era extremamente necessário, eu estar na frente das pessoas. E acabou que com essa rotina, eu consegui manter assim por uns 3 meses. Só que em julho, do ano passado, eu estava totalmente quebrado. Eu acabei pegando coronavírus e eu simplesmente não me recuperei 100%. Acabou que eu não passei. E de julho até janeiro, né, que foi as provas, foi só ladeira abaixo. Eu realmente não tinha
mais concentração para estudar. Tipo, não era que a minha vontade de passar no vestibular diminuiu, mas algo de mim tava errado, eu não tava bem. O coronavírus foi só, tipo, a ponta do iceberg. Eu, sinceramente, antes de pegar o coronavírus, já tava, assim, me sentindo no limite. E por isso eu acho que essa ideia de atrelar o sacrifício e ultrapassar todos os seus limites com esforço é totalmente errado. E hoje, atualmente, eu estou construindo uma ideia mais saudável de que o esforço, na verdade, não precisa ser tudo isso. Que o esforço é somente você fazer o que você precisa fazer no dia a dia, com fluidez. Simplesmente fazer o que você precisa fazer sem ter todo aquele peso de carregar e de querer parecer para os outros que você está se esforçando. Você não precisa mostrar para os outros que você está se esforçando, nem aparentar estar cansado. Muito pelo contrário, é muito mais benéfico você estar feliz e mostrar para os outros que você está feliz. E, assim, eu queria saber o que vocês acham do esforço. Interessante isso, né? Porque enquanto você falava, eu me espelhei, né? Eu me identifiquei, viu, Akira? Eu acho que talvez seja um traço nipônico, porque eu tenho esse comportamento também. Eu tinha mais, né? Tive muito mais, e principalmente em relação ao trabalho, né? De ter essa obsessão, assim, meu, trabalho. E é quase que um código de honra, como se fosse uma necessidade de cumprir um dever, uma tarefa e fazer o melhor possível. E tanto que eu parei de produzir aulas no YouTube aqui por uns 5 meses, por isso, assim, porque eu tava entrando, tipo, meio que em burnout. E acho que você acabou falando meio que algo parecido com isso, né? Uma estafa. E aí, né, de causar danos pro corpo, pra mente, de modo geral, equilíbrio, né? Saúde. E aí, eu tenho esse perfil também. Então, talvez seja um traço japonês aí, quem sabe. E até achei curioso, né? Porque você está falando isso e você caiu aí na jornada, né? No curso, e eu sempre falo a ideia de equilíbrio, né? Pelo menos comecei a falar mais recentemente, aí nos últimos meses, principalmente, né, de equilíbrio, de leveza, de encontrar um ponto ideal aí, né? Um caminho do meio para não ficar muito pendendo para um lado aí e acabar se atrapalhando e se auto-sabotando nesse processo, principalmente em relação ao desenho. E aí, né, falando sobre esforço, até pelas minhas experiências aí, realmente, assim, o esforço, ele tem um certo limite, né, ou pelo menos essa ideia que a gente tem, ela pode ser perigosa, assim, da ideia que esforço você tem que dar tudo, senão você é um fraco. Isso é uma ideia deturpada, assim, na verdade, o esforço é um ato de continuar, tanto que eu vejo que é como se fosse uma perseverança, assim, na verdade, né? É sinônimo de perseverança. Não é sobre intensidade, mas sobre não desistir, de não parar, mesmo que é o famoso devagar e sempre. Se você faz um pouquinho ali por dia, você está se esforçando e está mantendo uma constância, uma consistência. Isso é muito mais importante, muito mais valioso do que ficar lá 13 horas por dia desenhando, no caso, ou sei lá, trabalhando, e aí isso te atrapalhar e te destruir sua saúde, sua vida, suas relações e tudo mais. Então, é o que eu vejo hoje, assim, né? Isso, obviamente, eu aprendi com a vida, porque eu apanhei muito da vida em questão de saúde, tenho sequelas até hoje, né? Tipo, dores no corpo, no pescoço e tudo mais, por causa do trabalho, de ficar ali na posição de trabalho constante, sentado e ignorando também esporte, atividades, enfim. Então, hoje eu tenho essa visão, assim, que na verdade é só perseverança, é ter leveza e manter ele um pouquinho por dia. Isso é muito válido, é muito mais válido do que né, concentrar tudo. Uma comparação que eu faço, no caso do desenho, é aprender como se fosse uma maratona e não como uma corrida de 100 metros. Na corrida de 100 metros, você dá um tiro ali, dá com toda a energia que você tem para correr 100 metros o mais rápido possível. Só que desenho não é sobre isso, né? O esforço é contínuo.
é uma maratona gigante, infinita, não tem fim, mano. Então, por que acelerar? Vai no seu ritmo, vai na tranquilidade. Então, essa é a minha ideia sobre esforço. Bem, o Akira e você falaram sobre pontos interessantes e o esforço, para mim, eu vejo assim que é sempre aquele primeiro passo que te tira do lugar comum, né? Ou que te tira da zona de conforto, né? E a zona de conforto, apesar dessa expressão conforto, ela nem sempre o conforto nem é sempre algo positivo. Às vezes a gente se apega a situações ruins e transforma aquilo em zona de conforto, né? Então, sempre para a gente poder sair, por isso que o Ricardo falou a respeito de perseverança, né, é importante. Porque se a gente não persevera nessa jornada, a gente vai acabar criando vários pontos na jornada que a gente vai acabar transformando em zonas de conforto. E ao invés de prosseguir, a gente para em um ponto específico, né, e fica ali quando a gente deveria perseverar em cada passo que a gente dá, né? Então, assim, no meu caso foi uma experiência e tem sido uma experiência interessante, porque eu tenho descoberto esse processo da perseverança dentro desse contexto do desenho, né? Então, assim, no meu caso especificamente, eu era aquele que desenhava 13 horas por dia. Mas essas 13 horas, para mim, não eram um peso e não era aquela coisa assim, do tipo de, nossa, eu não aguento mais. E não, mas eu tenho que desenhar. Não, era sempre para mim leve. Para mim sempre foi leve. Só que existe um momento nessa etapa, nesse processo, que eu ainda estou processando essa informação, eu estou tentando entender algumas coisas que aconteceram no meio do caminho, porque por mais que para mim não era um esforço, sempre foi um prazer, até pela minha paixão pela arte, pelo desenho, né? Mas eu tenho uma cicatriz no corpo, né? Na mão mais especificamente, devido ao tempo excessivo, digamos assim, por mais que eu não sentia o peso do tempo, mas mentalmente eu não sentia, só que meu corpo não conseguiu acompanhar a mente, né? Então, o meu corpo sentiu, eu lesionei a mão, né? E ficou uma cicatriz, porque criou um abscesso devido ao atrito da mão com a folha, né? E aí eu acabei me machucando um período. Mas a minha paixão pelo desenho era tanto que mesmo com a mão machucada, né, eu ia desenhar, eu segurava o lápis de um jeito específico, né, porque eu não conseguia segurar no lápis bem, mas eu queria tanto desenhar que eu segurava de outro jeito, né? Mas aí quando passou esse processo, quando passou esse tempo em que a minha mão sarou, eu comecei a me observar mais, a me entender mais e comecei a trabalhar numa outra forma de continuar fazendo o que eu estava fazendo, só que agora de uma forma ainda mais leve, mas não para minha mente, mas para o meu corpo, né? Porque para minha mente essa etapa ela sempre foi leve. É até curioso, porque eu fico pensando assim, poxa, como que é leve para minha mente e para o meu corpo não, né? Então aí eu fui começando a entender essas coisas e aí hoje eu tenho um processo ainda mais leve fisicamente, né, de desenho, mas eu continuo desenhando, né? Só que agora eu diminuí um pouco a frequência, até porque eu comecei a ter outras atividades e aí eu fui começando a achar uma forma de equilibrá-las, né? De forma a não se tornar um peso ou me sobrecarregar, seja para um lado ou para o outro. E aí, à medida que o tempo vai passando, eu vou tendo uma compreensão mais ampla dessa questão do esforço em si, né? O que ele é e como ele é. É tão foda, tipo, é tão difícil desenhar, meu Deus, é muito esforço que tem que fazer pra desenhar, né?
E eu tava pensando em comentar um pouco sobre isso, sabe? Tem até aquela piada que você, Ricardo, fala que desenhista é um pouco masoquista, né? Parece que quem quer aprender a desenhar é meio masoquista, porque fica no desenho e tudo mais. Mas no risco de soar meio, sei lá, doido, as coisas que eu tô pensando no momento não atravessam muito espaço e eu fico meio espantado, assim. Talvez seja um pouco isso que o Douglas sinta quando ele fala que a parte mental dele nunca foi um problema em relação ao desenho, né? O problema é que ele é um ser humano e ele tem os limites do corpo dele e não dá para alcançar isso. Mas, pelo menos do modo como as pessoas se expressam em relação ao desenho, parece que não é o que elas gostam de fazer. E é doido falar isso, porque todo mundo lá no grupo tá lá para aprender a desenhar, todo mundo gosta de desenhar, todo mundo quer. Muitas pessoas querem trabalhar com isso, né? E é meio paradoxal quase, porque como é que você quer trabalhar com uma coisa por escolha sua, assim, né? Não uma imposição, parece. Que você, no processo, assim, enquanto você está fazendo, você não gosta, né? E eu confesso que eu não sei descrever como isso aconteceu comigo, mas eu não tenho mais esse sentimento de que é alguma coisa estafante em qualquer momento que eu desenho, né? E o que eu estava pensando era mais comentar sobre isso, assim, né? O Ricardo talvez tenha mais dados sobre isso, porque ele é o professor, é dono do curso e tudo mais. Essa coisa de a pessoa que, de fato, assim, ela não está mentindo, ela está sendo honesta. Ela diz que ama desenhar, ela quer desenhar, às vezes quer trabalhar com isso, mas para ela sentar e desenhar é um esforço absurdo. Assim. Às vezes não faz porque é muito difícil, né? Apesar de todos esses gostares, esses quereres, ela não consegue. E o que parece paradoxal não é, né? Na verdade é ambíguo, mas eu acho que parar para conversar a respeito disso, ainda mais pelos comentários que ficaram no meu vídeo, é o que mais me toca assim, em relação ao esforço. Como é que é isso de você gostar de uma coisa e o fazer da coisa ter resistência, quase parecer que você não gosta, ser ruim para você, né? Então, isso é engraçado mesmo, né? Mas eu vejo que é um ambiente, um local aí que a gente cria e é autoimposto. É criado mesmo, assim. E é muito pelo emocional. É pela obrigação, pela exigência, pela cobrança. E aí se torna algo chato. O ato de desenhar, que é, em essência, prazeroso e divertido, se torna chato, assim, maçante. E até me fez lembrar agora, né, que, ó, que engraçado aí, né? Tava falando das minhas experiências, e aí na terapia que eu faço, eu percebi que eu era tipo um chefe ditador de mim mesmo, sabe? Eu sou muito rígido comigo mesmo, como se eu fosse um chefe cobrando ali em cima toda hora e tal, como meus chefes de antigamente, do meu trabalho antigo. E aí, é meio que isso, assim, eu vejo que a galera se coloca como ditador de si mesmo, de se cobrar demais, exigir demais, sempre esperar o melhor de si sempre, né, a todo instante, a cada desenho, a cada estudo. E aí, cara, como é que você consegue desenhar quando tem um ditador ali gritando na sua cabeça, no caso, né, dentro da sua cabeça? Então, tipo, se torna insustentável. E não tem como, né, velho? Você simplesmente vai querer se afastar do desenho. Então, por isso que se torna esse ambiente paradoxal, né? E eu vejo que é isso. É algo autogerado, criado pelas pessoas por uma cobrança, algum tipo de ideia, uma ideia sobre esforço, sobre o que é estudar desenho, o que é avançar, que é totalmente deturpada. O Ian estava até falando no começo, né, antes da gente entrar aqui e gravar, dessa ideia da sociedade, enfim, depois você pode explicar melhor, tá, Ian? Mas dessa ideia de deturpada sobre esforço e o quanto isso é nocivo, né? Então, até se você puder elaborar, acho que é bem isso que as pessoas caem mesmo. Cara, tipo, quanto mais eu me aproximo não sei se posso chamar de arte, se é melhor especificar desenho, né? Mas quanto mais eu me aproximo disso, mais eu percebo que até isso, que é produção artística, está sendo meio que apoderado por um tipo de pensamento contemporâneo, moderno, ocidental, que apoia uma espécie de poder gigantesco no indivíduo, que tudo é responsabilidade dele, né? E quando, na verdade, como eu falei lá no início da abertura, você não sabe o que você não sabe. Ou seja, você não sabe nada. Você não sabe nada. Tem muita coisa
na sua vida, no processo da sua vida, que você não sabe. E tudo bem, assim, a parada é essa mesmo. Então, como é que, mesmo você não sabendo, você vai se cobrar uma espécie de certeza absoluta? Você vai achar que tem certeza de que sabe o que é um desenho bom, o que é uma prática boa, o que é certo, o que é errado enquanto você está desenhando. E parece que enquanto as pessoas praticam, elas estão nesse lugar, assim. Elas têm certeza absoluta do que é certo, qual é o melhor método, o que elas têm que estar fazendo, em quanto tempo elas têm que aprender alguma coisa. E aí, quando elas não alcançam esse padrão que elas inventaram, elas ficam frustradas, ficam desistentes, assim, param de fazer a coisa. Quando tudo isso é invenção delas, elas criaram isso para elas mesmas e se colocaram nesse lugar, assim. E eu tava pensando, né, outra coisa que eu fiquei pensando, o Akira foi bom porque ele trouxe um montão de referências de anime, coisas assim do tipo. E para mim, o que pode ajudar a solucionar essa coisa de, cara, eu amo desenhar, mas é muito difícil para mim, né? É perguntar para si mesmo, você que tá ouvindo aí, pessoa hipotética que tá me ouvindo agora desenhando, espero que você esteja desenhando, tá? Perguntar para si mesmo, cara, por que eu desenho? Perguntar isso, né? Por que eu desenho? Porque talvez isso esteja tão distante de você que você quase não consiga se lembrar. Né? Eu consigo me lembrar porque eu comecei a tentar aprender tanto a escrever histórias, quanto a escolher psicologia como profissão, tanto como aprender a desenhar. Né? Para não virar um podcast biográfico, eu vou falar só de aprender a desenhar. Eu estava jogando um jogo que chama Hollow Knight. Se você não jogou, recomendo. E aí tem uma parte no jogo que você chega na cidade das lágrimas, né? E aí tem uma música muito boa e a direção de arte do jogo é muito boa. E quando essa coisa da música e a direção de arte meio que se juntaram na experiência de estar jogando, eu vi o movimento dos personagens, as gotas caindo no vidro e o fundo do cenário, eu chorei, cara. Eu chorei. E eu nem sei por que eu chorei. E quando eu chorei naquela hora, eu falei, cara, eu quero tentar conseguir fazer isso para outra pessoa. O meu desenho, eu quero tentar conseguir fazer isso para outra pessoa. E aí, o que aconteceu? Eu, como sou um acadêmico, em vez de desenhar, eu fui ler sobre como se desenha, né? E aí, eu peguei um montão de livro, vi as técnicas e tudo mais, e eu comecei a ficar nesse lugar assim, não, eu só vou desenhar o que eu quero quando eu aprender o que é perspectiva, quando eu aprender o que é composição, quando eu tiver todo esse material, né? E vendo agora, esse meu movimento é quase engraçado, assim, porque é como se eu botasse uma espécie de barreira para aquilo que eu podia fazer desde sempre. Então, não, eu só vou desenhar quando eu souber anatomia, né? E aí, cara, não querendo tirar a esperança de ninguém, não sei se é tirar a esperança, mas aprender coisas como perspectiva no nível, sei lá, de mestre, demora a vida toda. Então, se você fosse botar uma espécie de padrão técnico para você começar a fazer o que você sempre quis, você nunca vai começar, cara. E você vai esquecer aquilo que te impulsionou a começar a fazer coisa, a começar a desenhar. Então, para mim, uma pergunta saudável a se fazer é se perguntar, tipo, retomar isso. Cara, por que eu desenho? E por que eu falei do anime lá no início dessa minha fala toda, né? Eu tô lendo Vagabond, né? Do Inoue. E o protagonista desse mangá são os Hashuras, né? Depois veio um cara que se chama Musashi, que é baseado no romance de um mesmo título. E eu comecei a ler esse mangá por causa do romance, porque por causa da minha monografia eu tive que estudar esse período, essa época, né? Lá no Oriente. E aí, lendo o mangá, o Musashi, ele quer ser invencível sob o sol, ele diz. Né? Ele quer ser invencível sob o sol. E para isso, ele sai fazendo um montão de sacrifício, usando a palavra do podcast, né? Fazendo um montão de esforço. Ele se mutila, basicamente, a vida toda dele vira aquilo, ele vai, enfrenta um montão de gente, ele arrisca a vida, só faz isso. Ele encontra um montão de mestres, e toda vez que ele encontra um mestre, né, são aqueles caras velhinhos, que já fizeram isso por muito tempo, eles sempre tentavam apontar para ele que, brother, isso é um motivo meio bosta. Você praticar o caminho da espada para ser invencível é um motivo muito ruim. Traduzindo isso para o desenho você praticar desenho só porque você quer ser bom em desenho é um motivo muito ruim. Isso vai te atrapalhar lá na frente. E aí o que acontece? Sem querer dar spoiler. O Musashi, ele consegue, brother. Ele fica invencível sob o sol.
E quando ele chega nesse lugar, ele fala, mano, e agora? Porque ele não tem mais nada. Ele aprendeu toda aquela técnica com espada, ele aprendeu como matar um montão de gente, ele aprendeu como não ser derrotado por nenhum inimigo, ou seja, ele aprendeu toda a técnica, mas aí quando chega na hora de criar a própria vida, ele não faz a menor ideia de como fazer, porque ele nunca praticou essa parte. Então, tentando traduzir toda essa minha analogia, né? Eu acho bom para você encontrar uma espécie de alegria e equilíbrio na sua prática de desenho. Você que está me ouvindo aí, manda aqueles comentários e fala, nossa, eu sempre desenhava quando era criança, agora não consigo. Então, se pergunta por que você começou a desenhar e tenta redescobrir essa parada. Eu acho que quando você tiver isso mais claro, desenho vai deixar de se tornar, ou pelo menos vai ser menos um esforço, e vai ser mais uma coisa de alegria pura, assim. Porque desenhar, cara, não sei se a gente contar isso, é muito bom, cara. Você pega um papel branco, e aí você tem uma coisa que tem ponta de grafite lá, e aí você risca a parada, ela joga um pouco de poeira, você mostra pra pessoa, e ela fala, mano, isso é uma caneca. Mano, isso é absurdo. Você já parou pra pensar que você pode traduzir mundo no papel, assim? Como é que você não tem alegria enquanto você tá fazendo isso, né? Então, pra não tornar esse podcast tão monólogo, eu retomo a pergunta assim. Cara, se pergunta por que você decidiu começar a desenhar. Tenta retomar isso. Eu achei muito legal o que o Ian falou agora. Eu queria complementar com uma visão minha que eu tenho observando o grupo da jornada e observando a mim mesmo. Eu percebi que o maior problema do desenho, assim, é quando você vai pro estudo. Porque quando se trata, assim, de desenho livre, não que as pessoas... sim, eu vejo também pessoas que desanimam mesmo com desenho livre, mas a maior parte é por causa da pressão dos estudos e especificamente de alguns. Alguns as pessoas fazem de boa e outras elas travam e simplesmente param no processo, porque se torna algo maçante. E esse tipo de visão, que eu também já cheguei a ter, eu diria que tipo, é uma visão de você traduzir o estudo como um jiló, uma coisa ruim que você precisa comer para ficar saudável, e o desenho livre como uma sobremesa. Você meio que distingue o estudo, assim, do desenho no desenho em geral, e trata o estudo do desenho como algo ruim que você tem que passar por ele, tipo uma passarela de fogo que você precisa passar para você chegar no outro lugar. E eu acho que, principalmente acabando de escutar o que o Ian falou, que isso é totalmente errado, que a gente não precisa fazer essas traduções, e que o estudo é somente estudo e o desenho livre é desenho livre. E como eu tinha falado antes, o esforço para mim é fazer as coisas do dia a dia. Simplesmente isso. Sem querer fazer a mais, sem querer se sacrificar e ultrapassar os limites. E fazer as coisas do dia a dia é estudar, mas pode ser que às vezes você não tenha se programado para estudar, então a tarefa do seu dia a dia é se divertir. Isso também eu acho que é esforço, porque você tem que tomar uma decisão. E nesse sentido, eu acho que não é legal você ficar, por mais que tenha diferença do desenho livre para o estudo, por causa da intenção de quando você está fazendo, eu não acho que é legal você ficar tratando as coisas como ruim e bom, como, por mais que não seja tão divertido quanto. E uma forma de solucionar isso, para mim, foi encontrar a lógica por trás do estudo. E não só a motivação por trás. Tipo, vou fazer um treinamento de linhas para ficar bom em linhas. Isso seria a sua motivação, para fazer esse treino específico. A lógica por trás seria você saber que, a partir desse processo, você vai sentir como o seu braço se movimenta com determinados movimentos, com lápis ou com a caneta. Qual é a pressão que você precisa fazer para fazer tal traço? Qual é a inclinação do lápis e da caneta que você utiliza para fazer tal traço que você quer?
saber dessa lógica por trás de como vai funcionar o meu estudo e aonde eu posso chegar, para mim, o estudo deixa de ser algo muito chato de se fazer. Pode até não ser divertido e eu ficar sorridente, mas também não é algo que vai me incomodar e não vai ser um peso. Vai ser simplesmente o meu caminhar até a padaria para comprar pão. Vai ser uma coisa de boa. É claro que eu vou ter que me deslocar, mas ninguém morre. E todo mundo faz isso, tranquilamente. Então, para mim é isso, é encontrar a lógica por trás do que você está fazendo, facilita você não pirar e transformar o estudo num monstro. Sobre isso que o Akira disse, é inclusive um pensamento que eu carrego comigo, e eu já, inclusive, lá no grupo da jornada, eu já usei ele algumas vezes, que eu falava o seguinte: a graça do desenho é desenhar. Então, para mim, quando eu estou naquele processo do desenho de estudo, né, que são os exercícios em que eu vou entender, em que eu vou aplicar aquele princípio, aquele fundamento, né? E aí, em outro momento, eu vou fazer aquele desenho livre. E o desenho livre, sobre o desenho livre, eu acho até engraçado essa expressão. Eu uso ela mais pela compreensão, digamos assim, do senso comum, porque para mim todo desenho, seja o de estudo ou livre, ele é livre, né? Porque é até interessante, porque eu carrego esse pensamento, né? É ele que pauta a forma como eu me comporto, porque é o seguinte: a graça do desenho é desenhar. Então, quando eu estou fazendo desenho de estudo, eu estou desenhando. E essa, para mim, é a graça de desenhar, né? E aí tem até aquela cena, nessa hora o Akira, ele pegava no meu pé em outras ocasiões, porque tem aquela cena do filme, do remake do Karate Kid, né? Quando o Sheldon tá lá, né? Tira casaco, bota casaco, e aquele processo para ele tá enfadonho, porque ele já quer chegar lá na frente, ele já quer o resultado, que é aprender o Kung Fu, aprender os golpes e não apanhar mais na rua, né? E aí isso fez com que ele não entendesse ali o processo. E aí, em um dado momento, na conclusão do raciocínio, o mestre dele, o Sr. Han, chega nele e fala: olha, tudo é Kung Fu. Né? E aí, quando mostra para ele o propósito, a finalidade, o processo de tirar casaco e botar casaco já mudou completamente na cabeça dele. Então, já não ficou mais pesado, porque ele entendeu que tudo é Kung Fu, né? E aí, é esse pensamento que eu carrego. A graça do desenho é desenhar, ou seja, tudo é desenho. Então, mesmo quando eu estou fazendo um desenho de estudo, mas é um desenho, né? A palavrinha estudo ou livre no final é só né? Porque para mim é o desenho, eu estou desenhando, então para mim isso é o suficiente. Por isso que eu não vejo nenhuma dessas etapas como um peso. Nossa, não, então tipo assim, exercícios de tabela de elipse, exercício de linha sobreposta, desenhar planta, desenhar uma caneca, para mim é a mesma coisa que um desenho livre para mim, porque no final o processo é o mesmo, é o desenhar. Então não importa se é livre ou se é de estudo, estou desenhando. Ouvindo os três, assim, falando, né, fazendo uma mistura aí do que foi dito, achei bem interessante, porque resvalou ali, né, o esforço, sempre tem um ganho, sempre tem uma necessidade de atingir algo. Você se esforça para ganhar algo, né? Senão meio que perde sentido. Mas, no fim das contas, parece que o ganhar algo é o grande problema do processo aí. Porque isso faz a gente perder o foco do agora, faz a gente perder o foco do presente, do processo. Que é tão importante, né? Aquele velho clichê de sempre, né? Aquela frase do Pinterest famosa: o importante é a caminhada, a jornada, não o destino. E aí a mesma coisa no desenho, né? O importante é o desenhar em si, e não
você ser o mais famoso, o melhor desenhista do mundo, não sei o quê, e blá blá blá. Não, cara, o mais da hora é desenhar, né? Até lembrei de uma metáfora que eu gosto muito, que é: qual que é o sentido de dançar? É dançar. Ninguém acelera. Ninguém quer dançar para chegar, terminar mais rápido um movimento, ou acabar mais rápido a música. Quando acaba a dança, é chato. Não é legal chegar no fim da dança, porque o próprio ato de dançar é legal. Então, a mesma coisa no desenho. Tipo, a ideia não é avançar rapidamente para chegar em algum lugar. É simplesmente continuar desenhando. Porque isso é o da hora, né? Então, é engraçado como o esforço, ele acaba tendo essa ideia de ganho, né? De vou alcançar algo, mas isso acaba sendo muito ruim, né? Porque ele tira o seu foco do agora, tira o foco do que é importante. E é interessante notar isso, assim. E mudar, né? Mudar essa perspectiva e entender que o esforço, na verdade, é só esse ato constante de manutenção de algo legal, né? De manter essa consistência no ato de desenhar, seja no estudo, seja livre. Esse é o grande sentido, pelo menos agora, ouvindo tudo que vocês têm falado e pelas minhas experiências. Essa é a grande sacada, né? A grande virada de chave, de ver o esforço dessa maneira, assim, como um simples ato de manter uma prática viva, sem nenhum tipo de ganho, simplesmente pelo prazer do ato em si. Cara, quando a gente fala certas coisas em voz alta, chega a parecer que é roteiro de série, assim, a vida é um roteiro de série. Porque a gente vive num contexto que as pessoas meditam para ser mais produtivas, que as pessoas descansam para poder trabalhar mais. As pessoas, eu não, atualmente, assim, eu não lembro de conversar com alguém que falou assim, cara, eu vou descansar. E aí não complementa de por que vai descansar. Ninguém descansa para descansar. Ninguém para de fazer alguma coisa para parar só. Parece que ninguém consegue fazer um ato pelo próprio ato. Ninguém desenha. Por que você desenha? Porque eu gosto. Não é porque eu, sei lá, quero ter 1 milhão de likes, eu quero ser invencível sobre o sol, eu quero ser melhor do que a Elisa. Não é isso. Eu desenho porque desenho é maneiro. Não tem nenhum motivo exterior que é mais prazeroso do que o próprio ato da coisa. E, óbvio, né? A gente tá falando de desenho aqui. Mas, cara, é só mudar a palavra que você pode abarcar isso para outras partes da sua vida. É muito interessante ouvir isso agora que o Ian falou, sobre você descansar para poder trabalhar mais. Pois isso é uma ideia que eu tenho até hoje, que eu não acho... provavelmente eu estou errado, mas eu não acho certo a gente decidir do nada, vou descansar aqui só por descansar, e é isso. Vou descansar aqui, gente, beleza? Porque, assim, acho que em certas ocasiões tudo bem, mas no dia a dia a gente tem outras responsabilidades, tem pessoas contando com a gente, e às vezes a gente está contando com outras pessoas. Então, não dá para simplesmente parar. E trabalhar, eu diria fazer as coisas, não necessariamente um trabalho assim de carteira assinada. Pode ser até trabalho doméstico. Então, eu acho que, para mim, ainda hoje, eu vejo o descanso como um intervalo totalmente necessário para você se recuperar, mas não que é algo que você simplesmente pode decidir fazer e decidir parar de também trabalhar e de fazer o resto, porque não dá para seguir a vida só descansando. E é claro que eu entendo essa parte de a gente descansa para trabalhar, que a gente não devia realocar o descanso com o trabalho, mas eu vejo que a nossa vida é baseada em trabalho, e não, como eu disse, não de carteira assinada. Mas, sobretudo, trabalhar com arte, fazer tarefa doméstica, para quem tem filho, cuidar dos filhos, para quem tem os pais mais idosos, cuidar dos pais, a gente está em constante trabalho. E, a gente se cansa e precisa de descanso. Então, acho que essa corrente que a gente traça entre esses dois pontos é uma coisa que surge naturalmente. Não é algo que a gente decidiu que, não, vou descansar aqui para poder trabalhar. Não, é algo natural. A gente
vai seguindo o curso da vida, vai adquirindo cada vez mais responsabilidades e a gente acaba tendo que descansar. Mas, como eu disse, provavelmente eu estou errado. E isso que o Ian falou acabou batendo bem de frente com essa minha ideia. Não, eu acho que esses dois pensamentos, eu imagino que eu tenha entendido o ponto do Ian e o ponto do Akira. São visões diferentes a respeito de um ponto só, e nesse caso elas podem coexistir pelo seguinte aspecto. O Ian ele está falando a respeito de descansar pelo descanso, né? De você simplesmente aquele momento em que você tira para poder descansar é um momento em que você se desconecta do que virá depois, né? Porque o que virá depois você só vai descobrir quando você chegar lá. Então você é semelhante ao conceito de desfrutar do processo e não se preocupar com a chegada, né? Ao mesmo tempo em que o descanso ele tem também como finalidade você recuperar a sua energia para o que virá, ainda que você não saiba o que é, né? Então, por isso que eu imagino que essas duas linhas de pensamento, elas fazem sentido, uma não anula a outra nesse caso, elas caminham juntas, né? Porque, por exemplo, quando eu marco de sair com os amigos para poder lanchar, alguma coisa assim, eu não gosto de marcar nada que eu tenha um horário seguinte já com uma outra atividade para poder fazer. Por quê? Porque eu não consigo desfrutar daquele momento, daquela conversa descontraída, que eu fico assim, poxa, agora eu tenho que ir embora porque tal hora eu tenho que fazer isso. Então, sempre quando eu vou sair com os meus amigos, eu procuro marcar um dia em que eu não tenha nada para fazer depois, porque eu vou conseguir trazer a minha mente para ela curtir aquele momento, para eu desfrutar daquele momento sem me preocupar com o tempo. Então eu posso sentar, conversar, falar sobre aleatoriedades e não ficar assim, nossa, eu tenho que ir embora porque tá dando a hora, tá perto disso, tá perto daquilo. Não, eu simplesmente vou desfrutar daquele momento, né? E aí eu acredito que o Ian quis falar a respeito é sobre você descansar e curtir o descanso, sem ficar assim, não, eu tenho que descansar porque daqui uma hora eu tenho que fazer isso. Então, no final de tudo, você não descansa porque a sua mente não para. Ela tá focada em um ponto e ela não curte o que está acontecendo ali naquele momento, que é o ato de descansar, de ou deitar na cama, ou sentar no sofá, ou pegar um livro para ler, ou ver um filme aleatório, né? Você está semelhante. Outro exemplo que é recorrente comigo eu estar sentado aqui e a minha cadeira ela não é muito ideal. E aí eu estou querendo focar no desenho, no processo, só que a minha mente está assim, minhas costas estão doendo. E aí eu continuo desenhando, está doendo. Meu corpo está doendo. Aquilo me tira do que eu quero fazer, me tira do momento. Então ele fica me levando para um outro ponto. Então eu acho que a questão do descanso é isso, é você descansar e de fato descansar no descanso, né? E não ficar com a mente focada em um outro ponto e você não desfruta do que está aqui na sua frente. Eu queria fazer uma adenda aqui, eu achei muito engraçado, Douglas, sair com os amigos para lanchar. Muito engraçado, velho. Fiquei imaginando o Douglas assim, com a lancheirinha, assim, caminhando na praça. Enfim. Então, uma coisa que eu tava pensando, né, quando o Douglas tá morrendo de rir ali no vídeo. Mas foi inevitável, cara. Eu tava querendo rir assim, mas deixa eu me conter aqui. Então, essa ideia aí, o ponto que o Akira comentou aí, que ele acha errado, né, quando ele ouviu o Ian falando,
Então, acho que é interessante explorar isso, porque cai naquele ponto que a gente está falando, né, da galera criar o próprio inferno, né, de se colocar num ambiente muito ruim no desenho, tornar a prática do desenho muito ruim por causa de um objetivo, né, de desenhar para algo, nunca fazer aquilo por aquilo. E aí, né, o que eu ia estar falando sobre o descanso, de simplesmente descansar sem nenhum propósito, além do descansar. E como a gente é viciado em colocar algo na frente, assim, né? Tipo, descansar para um ganho, descansar para ter performance em outro lugar. E a mesma coisa que acontece no desenho, né? Desenhar para atingir algo, desenhar para conquistar alguma coisa. E esse ato é o que faz a gente tornar o esforço péssimo, né? Então, é interessante a gente pensar nisso, refletir sobre isso. E que é o que gera, né, essa grande problema no desenho, né? Então, e outra, assim, né, quando a gente fala de descanso, se a gente não para descansar simplesmente pelo descansar, invariavelmente a gente vai sofrer lá na frente, né? Vai ter uma consequência. E eu digo por experiência própria, assim, né? Porque você está sempre buscando algo, sempre querendo melhorar para ganhar algo ali na frente. E você nunca tem paz de espírito, né? Mesmo no descanso, você está sempre ativo. E isso é péssimo, porque te coloca numa perpétuo sofrimento, né? Você está sempre pensando em algo além daquela atividade que você está fazendo. Então, se dar o luxo, digamos assim, de ter esse descanso é de extrema importância, mesmo com as responsabilidades da vida, né? A gente está falando agora de uma coisa mais ampla. Mesmo que você tenha que cuidar dos seus pais, mesmo que você tenha trabalho, se você não acha um espaço para você e unicamente para você, só para descansar, sem nenhum tipo de ganho, cara, você vai pagar juros lá na frente. Porque se você não cuida de você, se você não cuida da né, do seu equilíbrio, você vai entrar em parafuso em algum momento. É a mesma coisa no desenho. Se você não desenha nesse espaço assim de simplesmente por diversão, se você todo momento está adicionando alguma coisa no ato de desenhar, de sempre ganhar algo, buscar algo, no longo prazo isso vai cobrar juros. E os juros é bloqueio criativo, ansiedade e desistir do desenho, que é uma constante. Então, o que eu entendo assim, né, da fala do Ian foi isso, assim, né, de cuidado com esses ganhos que você faz ao descansar ou ao desenhar, no caso, né, que é toda a nossa discussão sobre isso. Então, e tirar esse ganho e focar só no ato em si, né, o famoso processo e não o destino, né, o caminho e não o destino. Acho que é interessante refletir sobre isso, porque eu acho que é o grande vilão quando a gente fala de esforço e que faz a galera, enfim, sair aí do equilíbrio e se bloquear ou desistir, se afastar do desenho de alguma maneira. Pô, fazer uma transição agora, né? A gente tá falando de energia, descanso e tudo mais. Eu tava pensando sobre isso enquanto você estava comentando. Mas só pra, tipo, sublinhar o que eu tava tentando dizer, né? É mais que a gente tem uma ideia toda deturpada de o que é produção, que a gente tenta tornar o descanso mais produtivo, o que chega a ser engraçado. Ah, não, o que eu tenho que fazer para descansar mais? O que eu tenho que fazer para ficar mais relaxado? E isso é quase um paradoxo zen, assim, da coisa. Porque quanto mais você tenta, menos você consegue. Só que esse tipo de pensamento que busca uma espécie de proficiência técnica a partir de uma produção, sei lá como é que chama, ela entra até no descanso. Até meu descanso tem que ser produtivo. Tem que ser de um jeito específico. Mas, falando de descanso e energia, né? E sobre esforço, sofrimento, essas coisas todas assim. Eu tava pensando nisso porque todo mundo sabe, porque todo mundo tá vivo, imagina, você tá me ouvindo vivo. Você tem um limite de energia, tipo, no dia pra você, né? E você tem várias coisas pra fazer, como a gente tá conversando aqui, né? Independente, você tem várias tarefas. Você pode sair pra passear com seu cachorro, você tem que cuidar da sua família, você tem que trabalhar e tal. E aí, no meio disso, tem o desenho. Tem o ato de desenhar. Você está aqui ouvindo um podcast sobre desenho, tem só ato de desenhar. E aí, você vai lá e senta para desenhar. E aí você senta para desenhar e você tá pensando, pô, mano,
eu tenho que fazer umas cores tão absurdas quanto da luz, sei lá, meus personagens têm que ser tão chamativos quanto minha construção tem que ser tão boa quanto do Peter Han, sei lá. Você botou esses paradigmas para você, o seu desenho lá. E aí você faz o desenho. Eu posso garantir que provavelmente você não vai conseguir isso que você está imaginando. E aí, eu já tô sentindo. Eu só tô pensando e já tô sentindo. Tá vindo aquele pensamento. Nossa, que desenho ruim. Esse desenho é muito ruim. E aí, conforme você vai julgando esse desenho que você tá dizendo que é ruim, eu não sei como é que acontece, mas talvez você já faça aquele salto do desenho e você fala, nossa, eu sou muito ruim. Eu sou uma péssima pessoa porque eu não sei desenhar, não consigo praticar, não sei fazer certo. E aí você começa a parar de julgar o desenho e você agora tá se julgando. Mas eu quero tentar te propor alguma coisa. Porque isso que você tá fazendo, cara, é um processo criativo. Você tá imaginando e criando todo esse contexto aí, de que você não sabe desenhar, de que você é uma pessoa ruim. Você tá gastando energia pensando nessas coisas. Energia que você já não tem muito, né? E, cara, vou te dizer, você é muito talentoso. Você tem muito talento para criar essas coisas. Se você usasse essa energia para criar, sei lá, um personagem, o maluco lá da Blizzard, o diretor de arte, fala, mano, isso é muito bom. Bota aqui nesse livro aqui, essa arte é muito boa. Porque isso é um processo criativo também. Você está criando essas coisas. A minha proposta é perguntar para você, cara, o que você prefere? Você prefere gastar essa energia criando toda essa história de que você não vai conseguir desenhar, de que, nossa, minha família estava certa, a arte não é nada dessas coisas, meu Deus, o que é isso? Ou continuar desenhando. Só isso. Aceitar esse pensamento que ele apareceu, identificar ele, jogar ele fora como vento, porque ele é seu pensamento, só isso. E tentar criar outra coisa com essa energia que sobrou. Eu, assim, por mim, eu prefiro muito mais essa opção do que a de ficar criando sofrimento. Não sei como é que é para vocês, assim. Mas eu prefiro tentar tornar minha prática cada vez mais alegre do que botar sofrimento, não. Porque quanto mais alegre a coisa, mais me dá vontade de fazer. Essa visão do Ian sobre o processo de desenhar, para mim, é muito mágica e muito boa. Eu acredito que ela é totalmente aplicável, mas em determinados contextos isso fica meio extremamente difícil de se aplicar. Por exemplo, se você for fazer um desenho para colocar como portfólio, ou se você já estiver trabalhando com desenho e tiver que desenhar para mostrar para outra pessoa e chegar no ponto que a pessoa queria que você chegasse. Então, nessas ocasiões, querendo ou não, vai ter uma pressão sobre você e aquela coisa de desenhar e se libertar do resultado não vai estar sendo uma realidade, porque você vai precisar entregar resultado. Acontece que esses tipos de desenho eu acredito que não é uma coisa que acontece várias vezes, principalmente com os alunos da jornada, porque a gente ainda está na fase de estudar. Alguns já trabalham com desenho, mas a maior parte está se preocupando mais em estudar e se divertir com desenho, desenhar, conseguir desenhar todo dia, com leveza. Mas acaba que chega um momento que você, sim, vai precisar se preocupar com o resultado. Mas eu acho que é só uma questão de saber balancear quando fazer isso e aplicar o que o Ian disse nos estudos e no desenho livre, que eu achei muito legal o que o Douglas falou, que todo desenho é livre, e não só o desenho livre, mas eu acho que é isso, para mim. O que eu disse não é uma espécie de panaceia, né? Como se, cara, só de me ouvir você vai conseguir fazer de primeira. Se você for escutar realmente o que eu tô dizendo, eu tô propondo uma espécie de prática de meditação. Se você for ler os manuais, manual é uma palavra ruim, né? Mas os livros que comentam sobre meditação, isso é uma prática, tipo, super básica.
de perceber que seus pensamentos são só criações suas. E tá atento para isso. E como toda prática que é referente a uma coisa que você vai praticar a vida toda, como meditação, isso é uma coisa que você vai se tornar mestre instantaneamente. Mas sobre o que você comentou a respeito de trabalho, isso é verdade. Trabalho é um contexto um pouco diferente. Né? E aí me lembrou uma frase, um comentário que o John Mayer fez numa entrevista. John Mayer é um músico, né? E aí, na entrevista, perguntaram para ele como é que você faz para meio que construir os seus álbuns de música, né? Porque você fica ali de produzir alguma coisa para agradar os fãs, mas também saciar essa coisa de criar o que você quer criar, né? Como é que você faz isso, né? E ele fala 50-50. Eu faço uma música para eles e faço uma música para mim. E assim eu consigo fazer um álbum que funciona para os dois. Eu não paro de criar por causa disso. Eles têm o que eles gostam também. Então, só porque você meio que está num contexto onde o trabalho te exige alguma coisa que não necessariamente esteja extremamente alinhada com o que te agrada, nem por isso você não pode também fazer coisas no seu tempo para você, né? Esse 50-50 do John Mayer. E isso está no título do podcast, né? Equilíbrio. A parada é um pouco essa, né? Encontrar o seu modo de equilibrar a sua prática. Né, ouvindo isso e o ponto da Kira, realmente o trabalho vai cobrar, né? E aí essa ideia de desenho por diversão não é possível, você tem que cumprir alguma coisa, mas é importante achar esse espaço, da mesma forma que a gente está falando sobre o descanso. Por mais que você tenha milhares de obrigações, se você não encontra meia horinha lá para você por dia, pelo menos, né, sei lá, até mais, cara, vai ser ruim, vai ser complicado. Você precisa do descanso, assim como você precisa, como o John Mayer, criar. Então, e aí, falando por experiência própria agora, em relação ao desenho como trabalho. Cara, eu passei por um período, assim, que eu tava meio em crise também. Tipo, porque eu só tava desenhando para o trabalho. Tipo, fazer aulas. E aí, isso foi maçante para mim, porque eu não conseguia criar, eu não conseguia fazer algo que era para mim. E foi bem nesse período, assim, de pausa do YouTube, porque eu queria ter um tempo para mim, velho. Eu queria desenhar, eu queria criar, eu tenho vários projetos engavetados, pessoais, tipo, criar um quadrinho, criar livro, aí no caso é didático, mas de desenho, mas é algo meu, não é de trabalho necessariamente, é algo que eu quero fazer, ou, enfim, criar animações, estou aprendendo a fazer animaçõezinhas, enfim. E aí eu estou buscando esse espaço de criação, porque só o trabalho, realmente, com o desenho, fica maçante e mata a paixão. Realmente é difícil. Então, mas aí é isso, assim, ou eu acho esse espaço, ou isso vai me cobrar juros. Então eu preciso encontrar esse equilíbrio, esse 50-50 o máximo possível, ou, né, pelo menos uma porcentagem coerente. E aí, é isso, assim, por mais que seja obrigação, por mais que tenha muitas responsabilidades, é preciso encontrar um tempo de descanso, um tempo de diversão pura, o fazer pelo fazer. Então, acho que é muito sobre isso, assim, né? Não tem nenhuma solução milagrosa, de novo, equilíbrio, cair nesse ponto aí, nesse caminho do meio. Uma recomendação que eu tenho, depois de tudo isso, é uma que o professor deu recentemente, que eu gostei muito, que é a de criar um mini projeto pessoal. Ele tinha comentado no curso, se não me engano, de criar um bestiário para alinhar o seu estudo com algo que você quer fazer. Eu acho que, tipo, isso é perfeito em relação ao equilíbrio, porque você vai estar se divertindo e você vai estar estudando, praticando o seu estudo ao mesmo tempo. Semana passada, se eu não me engano, eu estava lembrando de algo, eu lembrei do Akira aqui e lembrei de algo que aconteceu um tempo atrás que foi bem interessante. Eu acho que o equilíbrio está... O Akira, ele vai saber disso muito bem, porque quem passou por esse processo foi ele. O equilíbrio está no pensamento que você adquiriu quando você fez aquela fazendinha de Psyduck. O equilíbrio está naquele pensamento, naquele processo.
Se você conseguir reproduzir aquele pensamento em todos os outros processos, em todos os outros desenhos, você vai ter achado esse equilíbrio necessário, né? Eu não posso dizer completo, porque a vida ainda tem muito para poder acontecer. Mas para quem não participou desse contexto, né, e está ouvindo e não sabe do que eu estou falando, eu vou trazer novamente uma frase que eu disse agorinha. A dica prática para que você persevere, né, para que o esforço não seja enfadonho, é você ter essa mentalidade de que tudo é desenho, de que a graça do desenho é desenhar, né? Uma outra expressão, uma outra frase que eu gostava de usar, é até cômico essa parte, porque é o seguinte: desenhe usando a desculpa do bêbado. O bêbado, ele bebe porque tá alegre, ele bebe porque tá triste, ele bebe porque tá frio, ele bebe porque tá calor. Desenho é isso, né? Tudo é desculpa para você desenhar. Então, seja para estudo, seja para um desenho livre, entre aspas, ou seja para o que for, a graça do desenho é desenhar. Então, quando você tem esse pensamento, eu acredito que você vai começar a desbravar esse caminho da leveza no processo. Eu queria finalizar falando o que eu disse no início. Você não sabe o que você não sabe. Então aceita o mistério de não conhecer as coisas. Aceita que você não sabe qual é a melhor prática, qual é o melhor traço, qual é o melhor material. Você não sabe disso. E aí, quando você ficar nessa espécie de caos, que, caraca, eu não sei o que eu vou fazer, lembra de uma frase de um cara que, assim, ele desenhava relativamente bem, assim, o nome dele era Michelangelo, o nome do cara. Ele ficou relativamente famoso com os desenhos, a escultura dele, e ele começou a ter aprendizes, né? E aí um desses aprendizes ficava perguntando para ele, porque ele ficava, antes de começar a desenhar, ele falava, mas o que eu tenho que fazer? Como é que eu acerto a figura humana? Como é que eu acerto esse negócio de perspectiva aí e tal? Aí o Michelangelo, depois de tentar, ele falou para ele, desenha, Antônio, desenha e não perde tempo. Muito bom. O que eu diria, assim, para finalizar, é um ponto que o Ian já tinha falado, né, que é sobre entender o porquê que você está desenhando, qual o propósito. Isso vai ajudar também a colocar as coisas no lugar e evitar qualquer tipo de deturpação aí no caminho, né? Porque quando você entende o porquê você consegue puxar, acho que a raiz ali, né, do quão divertido é o desenho. Você vai lembrar que a fagulha inicial para te levar até o desenho foi a diversão, foi o prazer, foi a criação, a expressão. E essa fagulha, quando reacendida, quando você lembra disso, isso pode permear em todas as suas práticas e tornar seu desenho, seja estudo, seja livre, sempre libertador, que nem o Douglas falou, né? Tudo é livre. E aí, então é isso, assim, acho que entender o propósito, lembrar desse propósito, acho que é o que é o mais útil, assim, essa reflexão. Então, acho que é isso, né? Tô vendo que a gente não consegue falar pouco. A gente faz pequenos mini monólogos, vocês já perceberam? Não é uma conversa, assim, é sempre mini monólogos, e aí um para, fala, enfim. Muito legal esse modelo de podcast. Então, vamos finalizar. Eu queria agradecer aí novamente Ian, Douglas, Akira. O papo foi muito da hora, espero que todo mundo tenha curtido demais e tenha enfim, percebido alguma coisa, descoberto, aprendido com essa conversa. E é isso. Vocês querem deixar alguma mensagem? Outra frase de efeito para finalizar? Ou simplesmente é isso? Tchau e bora desenhar. Eu só queria dizer que enquanto a gente está aqui conversando, eu estava desenhando. Olha aí, boa. Então meio que isso, né? O Ian usou a pausa para estar produtivo, olha lá. Pegou aí esse momento para ficar produtivo. Alguém quer falar alguma coisa? Quer dar uma mensagem final? É isso, posso finalizar mesmo. Eu queria agradecer a oportunidade de estar participando. Foi muito divertido e
esclarecedor ouvir o que todo mundo pensa. Porque eu tive acesso a novos pensamentos que, assim, eu acho que ou eu nunca iria pensar, ou eu iria demorar muito para pensar sozinho. Para poder finalizar, eu só vou pedir pro Akira postar no Instagram dele, para quem estiver ouvindo aqui for procurar depois, a fazendinha de Psyduck. Então, é isso, galera. Obrigadão aí para quem ouviu até o fim. E a gente se vê no próximo episódio. E aí, o que vai ser, a gente vai ver. É um mistério. A gente nunca sabe. Quando que vai gravar também nunca sabe. Mas é isso. A gente se vê no próximo episódio aí da Jornada Cast.